Prezados ouvintes, aqui fala Gilda Pinto. Iniciamos mais um momento de breve reflexão espírita, enfocando a obra para uso diário do Espírito Joanes na psicografia de Raul Teixeira, editado pela Frater, editora de livros espíritas. No capítulo 8, intitulado Para Crescer, Valorize-se, afirma o benfeitor. Enorme grupo de almas humanas vem se arrastando, movendo-se com dificuldade, lentidão, retardando-se na caminhada, há longo tempo, devido às posições mentais em que se encontram aprisionados. Essas pessoas não percebem a importância de penetrar intensamente na vida. Nesta frase, Joanes revela preocupação com a humanidade, verificando que, em sua maioria, os homens da Terra ainda apresentam uma preguiça mental para as conquistas intelectuais, uma lentidão para entender a importância de cada um fazer o seu esforço pessoal para novos aprendizados. A falange do Consolador declara no Livro dos Espíritos, na questão 24, que a inteligência é um atributo essencial do espírito que somos. E mais, Deus criou os espíritos para fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, dando a cada um uma missão, e que nesta perfeição é que eles encontram a eterna felicidade, conforme a questão 115 da mesma obra. Jesus Cristo já nos houvera dito: sede perfeitos, como perfeito é nosso Pai Celestial. Ao final do Sermão do Monte, anotado em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Segundo o orador espírita Raul Teixeira, no livro Vida e Valores, volume 1, com esta afirmativa, Jesus lançou um desafio para a humanidade, o de que a ideia dos valores divinos deverá ser referência para que marchemos em sua direção. E este sentido evolutivo em direção a Deus é ascendente, é uma estrada de crescimento em todos os sentidos, visto que Deus é a perfeição absoluta. Naturalmente que não seremos absolutos como o Criador, mas haveremos de alcançar o conhecimento de todas as coisas, a verdade, a sabedoria, que nos conduzirá à felicidade eterna. Pensando nestas verdades, Joanes vai dizer que cada um de nós, no seu nível intelecto-moral, deve buscar superar-se a si mesmo, adquirindo novos conhecimentos em todas as atividades terrenas constantemente, procurando conquistar elementos novos no campo de suas atividades e relacionamentos em que se move, evitando a acomodação. Acreditamos que o Espírito quer dizer que o desafio de crescer para Deus, proposto pelo Cristo, é um movimento de infinito aprendizado e, para tal, precisamos de, no mínimo, 3 elementos internos que devemos e podemos cultivar e que Joanes nos incentiva. Valorizar a nós mesmos, crer em nossos potenciais divinos, em latência para desenvolver, confiar em nossas capacidades de executar os programas divinos que dotou o ser ao criá-lo. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, vai dizer que a confiança nas próprias forças e habilidades
torna o homem capaz de executar coisas materiais. Confiança esta que o habilita a perseverar e vencer naquilo que acredita, a mover as montanhas de dificuldades. Isto é fé em si mesmo, ingrediente fundamental para a construção da autoestima. Fé e confiança têm a mesma raiz, vem de fides, fidelidade. Kardec utiliza estes dois termos no capítulo com o mesmo sentido. Quem tem confiança ou fé em si mesmo, ou em alguma coisa, é fiel àquilo que crê e confia. No item 12 deste mesmo capítulo do Evangelho, Kardec coloca uma das mensagens mais excelentes, em nossa singela opinião, assinada por um espírito protetor. Ele afirma que a fé é a vontade de querer, a certeza de que essa vontade pode obter o sucesso, seja na satisfação de nossos desejos materiais, seja de nossas aspirações celestiais. E ainda que com a fé não há maus pendores que não se chegue a vencer. Esses conceitos mudam tudo em nossas vidas e ratificam as palavras do Cristo, tanto quanto a afirmativa de Joanes: para crescer, valorize-se, porque você precisa se valorizar como criatura inteligente que Deus criou para conquistar tudo aquilo que você pode e deve conquistar. Todos estes ingredientes fazem parte da autoestima, do auto-amor, sem os quais você não se valoriza. Mas estes valores não significam orgulho nem vaidade, e sim reconhecimento daquilo que já somos e a certeza de que ainda poderemos vir a ser infinitamente melhores, porque somos filhos e herdeiros de Deus. Temos o gene divino, por isso somos deuses com D minúsculo. Somos perfectíveis, como nos afirmou Jesus. Neste processo de ascensão, não podemos estacionar na baixa estima. Precisamos utilizar todas as ferramentas que o Espiritismo nos oferece para identificá-la e trabalhar nosso interior. Se preciso for, buscaremos ajuda profissional para o necessário apoio. Lembrando que foi Jesus que nos disse: tudo é possível àquele que crê, anotado pelo evangelista Marcos, no capítulo 9, versículo 23. Natural que é necessário que tenhamos vontade de querer. A baixa estima é um sentimento de insegurança, de pessimismo, imaginando-nos incapazes de vencer alguma dificuldade, de superar nossas limitações. Muitas vezes, com essa baixa estima, acreditamos que não conseguiremos ler determinado texto, alcançar determinada proposta profissional. Nós nos desvalorizamos e até mesmo nos boicotamos, agindo contra o nosso próprio sucesso. Contrariamente a este sentimento negativo, o espírito benfeitor deseja chamar nossa atenção que para crescer, progredir, é necessário esta valorização, esta autoestima, ter consciência de si, conhecendo-nos, a fim de superar todos os limites. Podemos tudo, desde que este tudo seja o bom, o belo e o bem, nosso, assim como do outro. Isto é saber do nosso papel na criação, ter a clareza de que Deus tem um papel para cada um de nós e que já é hora de tomarmos as rédeas de nossa evolução em nossas mãos, de que Deus espera
que nós façamos a nossa parte para que Ele, então, nos ajude a conquistar a felicidade desejada, afirma o benfeitor Joanes. Nosso amigo espiritual solicita que evitemos a acomodação. Ele conceitua a acomodação como um desastre intelectual e moral consentido por nós mesmos. A acomodação pode estar por detrás do medo do novo, pode ser uma resistência natural ao desconhecido. A curiosidade em aprender algo que não sabemos ou alargar algum conhecimento que já possuímos move o ser vivente. Os animais e as crianças são muito curiosos e abertos a conhecer o que lhe é desconhecido. É uma característica do ser inteligente. Portanto, todos possuímos curiosidade de aprender e devemos desenvolver essa característica. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 13, Missão do Homem Inteligente na Terra, o Espírito Ferdinando recorda-nos que o conhecimento na Terra ainda é muito estreito e que não há motivo para a soberba em nós. Que Deus deseja que o homem utilize sua inteligência para o bem de todos. Isto é uma missão que Ele nos dá para desenvolver e conduzir os retardatários. Mais à frente, o Espírito afirma: a inteligência bem empregada é rica de méritos. Se todos os homens assim agissem, fácil seria para os espíritos nobres a tarefa de fazer que a humanidade avance. Por estas razões, Joanes convoca-nos à superação e desenvolvimento de nossas possibilidades intelectuais para a conquista da sabedoria. É assim que o benfeitor nos exorta: falar melhor a nossa língua, expressar-se com mais clareza e entender melhor os textos, ler livros que sejam desafiadores para nosso intelecto, ajuda a manter os neurônios ativos, fazer um curso de aperfeiçoamento em qualquer área de nosso gosto ou a respeito de algo que nunca imaginamos ser interessante. Assistir uma peça de teatro de autor importante, um filme instrutivo e tantas outras atividades culturais que vão mexer com o nosso intelecto, mexer com a nossa neurologia, fazendo que o nosso cérebro esteja sempre ativo. Interessar-se um pouco mais sobre a história da humanidade, a arte, qualquer coisa que seja boa para que enriqueça o espírito imortal. Terminando este episódio, deixamos uma exortação de Joanes para todos nós. Não se desmereça, mostrando-se sempre incapaz. Tenha boa vontade, esforce-se, aprenda mais. Penetre os segredos da vida ou dos mistérios de Deus e descobrirá como é bom enxergar através de horizontes mais amplos, com mais luz, para andar com segurança e firmeza nos caminhos humanos. Um dia de paz e amor em nossos corações.